Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a resenha de um livro bem legal, que é esse aqui do Mitch Albom, se chama Tenha um pouco de Fé. Ele é uma história real e ele é muito legal porque ele traz um pouco sobre Deus, sobre a fé, sobre as religiões, né? Sobre perder a fé e sobre resgatar a fé, né? E também essa coisa, né? Se a gente pudesse misturar as religiões, se as religiões pudessem andar de mãos dadas, né? Então, assim, tudo começa quando o Mitch, que é o escritor do livro, né? Ele é chamado pelo rabino lá da cidade dele, ele é judeu, então ele passou a vida toda, né, a infância, a adolescência lá numa cidade onde ele frequentava uma sinagoga do rabino que todo mundo conhece como Rib. E, e aí ele cresceu, ficou famoso, né? E se mudou e tal. Mas um dia o rabino entra em contato com ele, fazendo a seguinte pergunta: se ele escreveria no funeral dele, né? Se ele escreveria um discurso fúnebre para ele, né? Que se ele lesse no dia do funeral dele. Ele achou a proposta um tanto quanto esquisita, mas ele não teve coragem de negar, né? Então ele falou: não, tudo bem, eu faço, mas para isso eu vou ter que te conhecer melhor. Então ele combinou, pelo menos uma vez por mês ele voltava lá para a cidade natal dele, né? E ia conversando com o rabino, trocando informações e tal. O que é muito legal é que alguns trechos desses bate-papos entre eles são coisas que todo mundo quer saber, todo mundo quer ouvir, né? Então, por exemplo, assim, ele pergunta para o rabino se ele acredita em Deus, por que que ele acredita em Deus, né? Tem um episódio também, os rabinos, para quem não sabe, né? Eles podem casar, ter filhos, tal. Então tem uma das filhas pequenas dele que falece, né? E aí também isso entra no contexto, né? Ah, porque Deus permitiu, isso, aquilo, né? Então é bem legal. E também nesse meio tempo ali, acaba o Mitch, ele acaba conhecendo o Henry, que ele é um pastor de uma outra igreja, né? Mas acaba vindo a calhar de ele conhecer esse pastor. Ele, inclusive, vai na igreja do pastor fazer uma visita, assiste um sermão, mesmo sendo de outra religião, né? E aí ele passa a acompanhar essa história, porque, assim, a sinagoga que ele frequentava, que é desse rabino, né? É uma sinagoga legal, que ela recebe uma certa verba, né? Os frequentadores são classe média e tal. E essa igreja do Pastor Henry, apesar de ser no centro da cidade, ela tá caindo aos pedaços, né? Tem um buraco no teto, chega um ponto ali em que eles cortam a luz da igreja, né? Só que esse pastor, ele é um ex-viciado, ele é um ex-drogado, ele é um ex-ladrão, né? Que acabou, depois de muito duvidar e chamar Jesus e negar Jesus, ele finalmente, né, aceita o chamado, então ele toma conta dessa igreja, mesmo aos trancos e barrancos e sem condição nenhuma, né? E ele acaba também abrigando nessa igreja o pessoal sem teto, os mendigos, né? E ajuda muito eles. Então, assim, o Mitch começa a frequentar essa igreja para ver como funciona, né? Mas sempre com o pé atrás, porque, né, ele sabe do passado do pastor e tal, e ele fica muito desconfiado com toda essa coisa de conversão, né? Mas ele acaba frequentando a igreja para isso, porque ele quer ajudar, mas ele quer saber se ele pode ajudar, se eles merecem ser ajudados, né? Então tem essa coisa, ele é judeu, ele tá lá fazendo a carta do rabino, mas ele também tá ali nessa igreja, né? Frequentando, querendo saber um pouco mais das histórias das pessoas ali. E é legal porque assim, ele acaba encontrando vários pontos em comum entre o pastor Henry e entre o rabino, né? E ele vai assimilando isso como se fosse um sinal mesmo, né? E até chega um ponto mais pro final do livro que ele conta que no jornal ele acabou divulgando, falando muito sobre o trabalho do pastor Henry, o que acabou trazendo muita gente para ajudar ele, ajudar o pessoal que ele cuidava dentro da igreja. Então isso é muito legal.
E é legal também essa questão de tipos de religião, né? Que ele aborda isso no livro. Ele conta o quanto uma outra religião, né, o católico, o evangélico, tinha preconceito com o judeu, né? Isso acontece em todas as religiões, né? O quanto que ele dava a volta por cima quando ele encontrava alguma situação de preconceito entre religião, né? Com quem que ele ia conversar, como é que ele resolvia. Então, eles criam uma amizade muito grande, né? E dentro dessa amizade e desse contexto, dessa história dele, ele acaba trazendo pra gente todas essas informações super legais, assim, né? Tudo coisas que a gente também quer saber e tal. Então, foi um livro que me surpreendeu muito, de verdade, que eu amei ler, que a leitura é muito legal. E, e essas visitas dele que ele fazia para o Rabino, ele achava que era coisa de 2 meses. Nossa, o Rabino me chamou, ele deve estar morrendo. E tornaram-se 8 longos anos, mas que ele passou a ter essa amizade enorme com o Rabino, né? Ele acabou se afeiçoando a ele, acabou se acostumando com essa coisa de viajar, de contar história, de ouvir história. Então é muito legal, eu super recomendo para vocês, é um livro que vai surpreender vocês. Tenha um pouco de fé do Mitch Albom.